A voz do anjo sussurrou. Bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, para o quarto dia da nossa novena de Natal, cujo tema é Nascer da Água do Espírito. Te acolho com todo carinho, com todo amor do meu coração. Que alegria estarmos juntos trilhando esse caminho. Te convido a se inscrever no canal da Patrícia Zaia, também encaminhar esse vídeo aos seus amigos, familiares, a quem você acha que gostaria de estar participando desse momento único da nossa fé, que é preparar o nosso coração para o menino que vem. Irmãos e irmãs, na preparação para a celebração do Natal, queremos agradecer ao Pai Eterno, que tanto nos ama. Ele nos dá Jesus para nos salvar e envia o Espírito Santo para nos conservar no seu amor. Agradecidos e confiantes, vamos juntos iniciar o nosso encontro. Estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito e louvado seja o Pai Eterno que nos criou e nos chama para sermos santos, semelhantes a Ele no amor. Todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Bendito e louvado seja nosso Senhor que veio ao mundo por amor, entregou a sua vida na cruz por amor e continua dando-se a nós na Eucaristia porque muito nos ama. Nisto conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós e nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Bendito e louvado seja o Espírito Santo, que derrama em nossos corações o amor de Deus para nos tornar capazes de amar. Amemos com ações e em verdade, para que a luz de Cristo brilhe através de nós. No dia 24 de outubro de 1941, sabendo que Benigna iria ao poço buscar água, Raul a esperou escondido. Quando teve a chance, tentou violentá-la, mas Benigna resistiu bravamente até o fim, preferindo perder a vida a renunciar à sua pureza. Assim, tornou-se a heroína da castidade. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo que recebemos no batismo ilumina nossos corações e abre nossos ouvidos para que a palavra oriente a nossa conduta na vida nova em Cristo. Vem Espírito Santo, põe na nossa mente, no nosso coração, a palavra que nos faz renascer para o amor. A palavra que nós vamos meditar juntos hoje se encontra no livro de João, capítulo 3, versículos do 1 ao 8. Pegue a sua Bíblia, prepare o seu coração, que esse momento a palavra penetre no mais profundo de todo o nosso ser e possa gerar frutos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um homem do partido fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Foi visitá-lo de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: eu te asseguro que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reinado de Deus. Nicodemos lhe respondeu: como pode um homem velho nascer de novo? Poderá entrar de novo no ventre materno para renascer? E Jesus lhe respondeu: eu te asseguro que se alguém não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Da carne nasce carne, do Espírito nasce Espírito. Não estranhes se te disse que é preciso nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve seu rumor, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje, a leitura proposta para o nosso quarto dia, vem nos dizer desse encontro de Jesus e Nicodemos, à sombra da noite. E esse encontro tem uma ligação muito estreita com o mistério do Natal, porque se Belém é o momento em que a luz entra no mundo, aqui em João, nesse capítulo 3, do versículo 1 ao 8, é o momento que essa luz começa a revelar o que realmente ela veio realizar. E o que ela veio realizar é gerar vida nova. Vida nova em mim, vida nova em você, vida nova em nós. O menino Jesus, que nasceu envolto em faixas, nesse evangelho ele fala como mestre.
Aquele que nasceu da carne anuncia o nascimento do Espírito. E ele fala que é necessário nascer da água e é necessário nascer do Espírito. Nicodemos era um homem culto, um homem respeitado, um grande conhecedor da lei, e ele carregava dentro dele uma certa inquietação. Nicodemos, ele quando vê Jesus, ele fala: como que eu vou poder entrar no reino de Deus? Porque eu creio que você é um enviado de Deus, enviado do Messias, porque somente quem realiza o que você realiza pode ser verdadeiramente o enviado de Deus. E a pergunta que ele dirige a Jesus, né, nesse contexto, ele quer saber como que ele poderia ser um homem novo para poder entrar no reino de Deus. E Jesus fala a Nicodemos: o primeiro passo é não olhar para baixo, mas é olhar para cima e para o alto, porque é de lá que vem a nossa força, a nossa segurança, é de lá que vem a nossa salvação. É necessário que você nasça da água do Espírito. É necessário você nascer de novo. E Nicodemos, muito ingenuamente, pergunta: como que eu vou nascer de novo? Eu, um homem velho. E Jesus fala: é necessário nascer da água do Espírito. Nesse quarto dia, nós também somos convidados a nascer da água do Espírito. A cada dia, nós somos convidados a ser batizados novamente, para que nós possamos ser homens e mulheres cheios desse Espírito Santo de Deus. Para sermos novas criaturas em Deus, é necessário deixar-nos inundar pelo Espírito Santo, porque o Espírito sopra aonde quer, como quer, e é necessário seguir os seus rumores. Nesse quarto dia, peçamos a Jesus que o Natal acenda novamente em nós, assim como acendeu em toda Belém. Porque Deus nasce na carne com um propósito, para que nós também possamos nascer no Espírito. A manjedoura, ela não é apenas um cenário terreno, nem um local onde Jesus repousou para nascer, mas é a verdadeira proclamação de que Deus entrou no mundo, entrou em nossa humanidade para nos elevar e nos tornar melhores, para gerar uma vida nova em nós, não gerada pelo sangue, mas gerada pela carne, gerada pela herança, pelo toque misterioso do Espírito Santo de Deus. Jesus diz a Nicodemos e diz para mim, para você hoje: meu filho, minha filha, é necessário nascer de novo. E o Natal sussurra isso para nós, né? Quem contempla o menino Jesus com o coração aberto, com o coração entregue, com o coração orante, com o coração despojado de todos os pecados, começa a ser recriado, começa a se tornar uma nova criatura. E é diante dessa adoração ao menino Jesus que nasce no meio de nós, que renasce no meio de nós, onde firma sua tenda no meio de nós, é que nós passamos a deixar o nosso orgulho cair, a nossa vaidade cair, porque perante Jesus nós nos curvamos. E perante Ele a gente pede para que toda a nossa rigidez seja quebrada, para que toda a nossa pretensão, soberba e autossuficiência se encolham perto da grandeza e da santidade de Jesus. Jesus, um filho de Deus pequeno, que vem como um bebê nos braços de Maria, ele vem nos ensinar que a fraqueza não é ser fraco, mas que a fraqueza é ser sinal de graça. Que recomeçar não é dar um passo atrás, mas é dar um passo à frente para uma vida em santidade. Esse vento que Jesus nos fala e que agora chega até mim, é esse sopro do Espírito Santo que norteia a nossa vida. Esse mesmo Espírito que desceu sobre Maria, esse mesmo Espírito que anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador e que gerou a vida do Verbo no seu ventre. E é Ele que agora quer também gerar essa vida em nós. É necessário nascermos do alto. A proposta desse quarto dia é exatamente essa. Nicodemos, ele vai à noite procurar Jesus. Vai com dúvidas, vai com o coração apertado, porque mesmo sendo um grande entendedor da lei, ele queria entender quem era Jesus. Ele queria saber quem era aquele homem que realizava tantos prodígios, milagres e sinais.
no meio daquela noite escura, ele que meio que escondido, ele vê e ele sente uma grande luz saindo de Jesus. E Jesus faz um convite a ele. Jesus fala: segue-me, Nicodemos. Vem ser meu apóstolo. Mas Nicodemos tem medo. E Nicodemos, com seu coração muito sentido, continua a missão dele aonde ele estava. E uma das mensagens mais bonitas, né, desse Natal é: não importa na nossa vida quão escura seja a nossa noite. Não importa o quanto o medo muitas vezes nos paralisa, o quanto o medo muitas vezes nos impede de seguir Jesus naquele momento em que ele nos espera. Mas existe algo muito grande dentro de nós, que é o nosso desejo constante de buscar a Cristo. Então, que hoje você também se sinta convidado por Jesus a ser o seu apóstolo, a ser a sua apóstola. Que Jesus também hoje te chama: segue-me, meu filho, segue-me, minha filha, vem ser apóstola da minha misericórdia, do meu amor, vem ser apóstolo meu, vamos caminhar juntos. E é nesse caminho que Deus nos faz recomeçar, recriar e renascer. Natal não é apenas uma memória de um Jesus que nasceu, mas é um convite. É um convite para nós, que uma estrela brilhou no céu e que agora o Espírito Santo de Deus deseja brilhar em nós. O que eu desejo para a sua noite de Natal é esse Espírito Santo. Esse Espírito Santo que brilhe muito na sua ceia, na sua família, na sua casa. E como Nicodemos, que nós possamos, nessa noite de Natal, nos deixar ser levado por esse sopro do Espírito Santo. E que esse Espírito Santo, esse sopro suave, nos leve para onde Ele quiser, para onde Ele sonhou que nós estivéssemos, inteiramente vivos e inteiramente deles, rendidos aos seus pés. Que assim seja. Vamos juntos meditar o verbo. No Evangelho, ouvimos o relato do encontro de Nicodemos com Jesus. Aquele homem maduro e notável, mestre entre os judeus, parece que estava à procura de um sentido novo para a sua vida. A sua experiência e seu conhecimento da lei não eram mais suficientes para iluminar a sua existência. Nicodemos sofria na escuridão da noite da vida. O encontro com Jesus foi o início do novo amanhecer e o despertar da esperança de uma nova vida. Jesus veio ao mundo para dar sentido à nossa vida e iluminar nossos passos no caminho da paz. Jesus revela para Nicodemos que é preciso nascer do alto, isto é, nascer de Deus, para ser discípulo dele e entrar na vida eterna. O novo nascimento de que fala Jesus não é obra humana, mas graça de Deus. Mesmo que a pessoa tenha idade avançada ou tenha percorrido caminhos errados, o Espírito Santo tem poder para agir e para torná-la criativa e capaz de novas atitudes diante da vida. Todo aquele que nasceu do Espírito é livre para amar, fazer o bem e ser bondoso com as pessoas. A nova vida que Jesus oferece, nós a recebemos no batismo. Na fonte batismal, fomos lavados e purificados de nossos pecados. No batismo, morremos para a vida velha e renascemos com Cristo para uma vida nova. Pela graça recebida do batismo, nos tornamos cidadãos do céu para viver na terra fazendo o bem, amar o próximo, ser solidário e ter compaixão dos que sofrem, torna a nossa vida alegre, cheia de sentido e iluminada. Todos nós precisamos encontrar com Jesus para recuperar o sentido da vida, receber a luz e aprender dele, que é manso e humilde de coração. Quando é noite na nossa vida, precisamos ir ao encontro de Jesus na oração, na escuta, na palavra e na Eucaristia. Encontramos com Jesus através das pessoas que sofrem por causa das doenças, da pobreza, dos vícios, exclusão ou abandono. A oração e a caridade iluminam a nossa vida. O Papa Bento XVI ensinou que é preciso recomeçar a viver sempre a partir do encontro com Jesus Cristo, que dá um novo horizonte à vida. São João Paulo II disse: não temam, abram as portas a Cristo. Não tenham medo de encontrar com Jesus Cristo, porque ele não tira nada e dá tudo. Quem se dá a ele encontra a verdadeira vida. Conhecer a Jesus Cristo pela fé é a nossa alegria e mostrá-lo ao mundo é a nossa missão. Deus nos dá sempre a possibilidade de recomeçar.
Vamos colocar o verbo em ação por meio da reconciliação. Antes de chegar ao Natal, procuremos restabelecer a paz com alguém que sentimos inimizade ou ao menos rezemos por aqueles que não queremos bem o bastante. Vamos agora para as nossas preces. Coloque aqui nos comentários quais são os seus pedidos, as suas preces, as suas intenções, que nós vamos nos unir a ela durante esses 9 dias que aqui estaremos rezando juntos. Irmãos e irmãs, a celebração do Natal é o encontro de Jesus. Que ele nos encontre vigilantes na oração, praticando a caridade, firmes na fé, rezemos ao Senhor, vem Senhor Jesus, com o Espírito Santo iluminar a nossa vida. Peçamos pela nossa igreja para que seja um lugar de encontro, de comunhão, de restauração, de vida nova, e que também na nossa igreja nós possamos ser batizados a cada missa, possamos ser batizados a cada Eucaristia e possamos nascer da água do Espírito. Rezemos ao Senhor, vem Senhor Jesus com o Espírito Santo iluminar a nossa vida. Peçamos pelos nossos jovens, pelas nossas crianças, peçamos de um modo especial por aqueles que sofrem, pelos abandonados, esquecidos, pelos que estão sozinhos, pelos órfãos, para que Jesus seja sustento, abrigo, amparo, que Nossa Senhora seja colo de mãe. Rezemos ao Senhor. Vem, Senhor Jesus, com o Espírito Santo, iluminar a nossa vida. Irmãos e irmãs, todos nós nascemos da água do Espírito para viver uma vida nova de filhos e filhas de Deus, em comunhão com a Igreja, a caminho do reino dos céus. Como filhos e filhas de Deus e irmãos, nós vamos juntos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, mãe de Jesus, estava em oração com os apóstolos quando o Espírito Santo desceu sobre eles e enviou-os em missão. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora para que perseveremos na vida nova que recebemos no batismo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos para a bênção da casa e nós vamos pedir para que com a aspersão da água benta, por meio de Jesus, todas as nossas coisas sejam santificadas. Com fé e com confiança, apresentemos a nossa família para que possamos perseverar na bênção de Deus, sendo sinal de paz, amor e união por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu quero dizer que a sua casa está sendo abençoada nesse Natal e a minha também, e que o Senhor está nos abençoando, protegendo e santificando. O Deus de amor, Trindade Santíssima, que nos dá a graça de nascer do alto, nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer sobre nós a sua luz e nos conserve com saúde e com paz. Quero agradecer a sua presença nesse 4º dia da nossa novena. Te espero amanhã para o nosso 5º dia. Estivemos e continuaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.